Marília, tudo bem? Boa noite, Marília. Dona Vasti, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ana Luísa, boa noite. Prazer tê-la aqui com a gente. Amém, Dona Vasti. Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Talvez o fone não esteja funcionando. Ah, maravilha. Ah, que bom. Então, Dona Vasti, Dona Marília, vocês que estão aqui na nossa sala de oração, eu queria meditar com vocês no Salmo 63. Eu deixei aqui, ó, nas mensagens aí fixado, Salmo 63, versículos do 1 ao 11. E eu queria meditar um pouquinho com vocês nesse salmo. Tá bom? Se você tiver com a sua Bíblia aí perto, pega a sua Bíblia, abre ela para a gente meditar junto. Boa noite, Tati. Tudo bem? Vamos fazer uma oração para a gente ler o Salmo 63 e depois a gente faz algumas considerações nele e logo assim a gente ora, tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado por este momento aqui, Pai. Obrigado porque nós estamos aqui com uma só intenção, que é de render graça por tudo que o Senhor tem feito, fez e ainda fará por nós. Obrigado por este dia, obrigado pela Tua misericórdia que nos alcançou. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça. E nós te pedimos que o Senhor esteja conosco como de fato já está. Abra os nossos olhos, abra a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos aprender da Tua palavra e entender que sem Ti nós não somos nada, Senhor. Continua com a gente, continua com a nossa casa, com a nossa família. Toma a nossa vida nas Tuas mãos. É a nossa oração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Salmo 63, eu vou ler e aí a gente faz alguns apontamentos e logo assim a gente ora para a gente finalizar. Tá bom, Larissa? Bom ter você com a gente, tá bom? Deus abençoe sua vida. O Salmo 63, meus irmãos, tem a seguinte narrativa. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios Te exaltarão. Eu Te bendirei enquanto viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como de rico banquete, com lábios jubilosos, a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro de Ti, penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma pegar-se-á a Ti, a Tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos. Descerão às profundezas da terra.
serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Meus irmãos, esse Salmo 63, ele vem do contexto de 2 Samuel 15. É um momento na vida de Davi em que ele estava cercado de conflitos, e muitos desses conflitos relacionais. E aí quando a gente pega 2 Samuel, que é o contexto aqui do Salmo 63, a gente já começa com Davi sendo perseguido por Saul. Aí a gente vai para Samuel 11, de 1 a 10, que é aquele momento onde Davi toma Betseba como esposa. Depois nós vamos um pouco mais para frente, Samuel 12, é aquele momento onde Samuel é repreendido pelo profeta Natã. Um pouco mais à frente, Amon, seu filho, tinha abusado de sua irmã Tamar, lá em 2 Samuel 13. Um pouco mais à frente, seu filho Absalão matou Amon, seu irmão, por conta do que ele tinha feito com a sua irmã, Samuel capítulo 15, versículo de 1 ao 20. Então, com base nisso, a gente percebe que desde o capítulo 11 ao 15 de 2 Samuel, Davi entra em declínio familiar, desde o seu adultério com Betseba até aquele momento ali. Então, esse é o contexto do Salmo 63, é aquilo que eu sempre trago para vocês, né? Assim, as ligações, né, de um texto com o outro. Então, esse é o contexto do Salmo 63. O Salmo 63 é uma resposta de Davi a Deus com respeito à questão de 2 Samuel, a partir do capítulo 11. Este salmo ele é uma oração, assim, meio em fuga, né? Davi aqui ele está em fuga porque o seu filho o destronou, né? E Davi, para não lutar contra o filho, Davi sai para o deserto. E é nesse momento que Davi começa a escrever o Salmo 63, tá? Na narrativa do Salmo 63, a gente vai ver que ela tem assim um tom de desabafo. O que parece para nós, leitores, é que Davi está desabafando com o Senhor, né? E isso a gente conhece, né, de experiência própria, porque é o que a gente faz nas nossas orações, muitas das vezes é desabafar com o Senhor. Então aqui, observando o texto escrito pelo Davi, eu quero refletir com vocês, rapidamente, o que nós alcançamos quando nós desabafamos com Deus em oração. Porque aqui, irmão, tem uma coisa aqui importante, é porque muitas das vezes nós costumamos desabafar com pessoas, que não é ruim, desde que a gente tenha conhecimento de quem é essa pessoa, confiança nessa pessoa. Mas o que Davi faz aqui, ele faz melhor do que nós. Porque Davi, no momento de desabafo dele, ele faz isso com o Senhor. E aqui fica um ensinamento para nós. É importante em nossa vida, por mais difícil que seja o cenário que nós estamos inseridos, quando desabafarmos com o Senhor. Então eu queria usar essa oração de Davi e através dela refletir o que nós alcançamos quando nós desabafamos com Deus em oração. Desabafar aqui, o dicionário ele vai dizer para nós que é retirar aquilo que abafa, é descobrir-se
ou tornar livre a respiração. Então é mais ou menos por aqui que a gente vai caminhar aqui, nesses 3 pontinhos aqui rapidamente, tá bom? Baseado no que Davi escreve no Salmo 63, eu acredito que quando nós desabafamos em oração com Deus, nós alcançamos a satisfação da nossa alma. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, se você pegar ela aí, se você observar comigo os versículos, os versos, né? Salmo é versos. Os versos 1 e 5, você vai ouvir Davi dizendo a seguinte afirmação: a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Lembra-se que o contexto aqui, Davi está no deserto. Davi está fugindo do seu filho Absalão. Então ele está no deserto, ele é destronado, ele não quer lutar contra o filho, então ele corre para o deserto, nesse primeiro momento, para não lutar contra o filho em uma guerra. Então quando ele fala que ele está numa terra seca, exausta e sem água, ele está dizendo do próprio contexto ali, do cenário dele, que ele está vivendo naquele momento. Ele se encontra no deserto. Aí o aprendizado que nós temos aqui é que quando desabafamos com Deus, sentimos satisfação na nossa alma. Porque você vai observar o verso 5, Davi vai afirmar o seguinte, olha o que ele fala, o verso 5. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete, e com os lábios jubilosos a minha boca te louvará. Então, quando nós desabafamos em oração com Deus, a nossa alma, ela se satisfaz. Né? Davi está no deserto, ele está com sede, né? Ele fala da terra seca, da terra exausta e sem água. Mas Davi aqui nesse ponto, ele está mais preocupado com a alma abatida dele do que o que ele mesmo estava precisando naquele momento, que era a água, a sede da água, né? E qual a aplicação que a gente pode fazer desse ponto de que quando nós desabafamos com Deus, há uma satisfação na nossa alma? Nós podemos aprender com Davi que a nossa necessidade de Deus é maior do que qualquer outra coisa que necessitamos. Os nossos problemas e aflições tentam a todo tempo secar a nossa alegria e a nossa confiança em Deus. Mas Jesus disse em João, capítulo 7, versículo 38, que quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Em Jesus nós temos a plena satisfação, irmãos. Um outro ponto aqui que a gente pode destacar nesse Salmo 63 é que quando nós desabafamos com Deus em oração, nós alcançamos a contemplação do poder e da glória de Deus. Observa comigo o verso 2, o verso 6 e o verso 7. Olha o que Davi vai falar. Primeiro ele começa no 2 dizendo assim, olha, quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Ele diz isso porque quando nós desabafamos com Deus, nós lembramos o que aprendemos sobre Ele. E é por isso que Davi vai dizer no verso 6 o seguinte, quando me deito, lembro de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. No verso 7 ele completa dizendo, porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. Meus irmãos, nós somos templo do Espírito Santo e Paulo afirma isso lá em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, quando ele diz assim, olha, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que habita em vocês, que o Espírito Santo habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então presta atenção.
Por isso, mesmo que estejamos num deserto, e a palavra deserto aqui, o termo usado aqui, ele quer dizer lutas, aflições, problemas. Então, mesmo que nós estejamos num deserto, enfrentando uma luta, uma aflição, problemas, podemos sentir a presença de Deus. Davi não estava olhando para as circunstâncias, e sim para Deus. Davi ele não olhava para a sua fraqueza, mas a força do Senhor. O cenário ruim que ele estava não pôde pagar da memória dele os grandes feitos do Senhor. E sabe o que nós podemos aprender aqui com Davi? Nós aprendemos que, mesmo em momentos de lutas, irmãos, podemos fechar os nossos olhos e crer no invisível. Mesmo em tempos de lutas, de aflições, de batalhas, de perseguições, de dificuldades, seja ela em que sentido for, nós podemos fechar os nossos olhos e crer no invisível, no impossível. Apóstolo Paulo ele vai explicar isso melhor em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, quando ele diz assim: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Meus irmãos, nos momentos difíceis, precisamos lembrar de tudo aquilo que temos aprendido na igreja. Em momentos difíceis é necessário trazer à nossa memória tudo aquilo que pode nos dar esperança. Todos esses momentos de comunhão na igreja são úteis para as situações de conflito em nossa vida. Meus irmãos, a melhor coisa que se tem a fazer, e isso nós aprendemos aqui com Davi, é que nos momentos piores da nossa vida, trazer em nossa memória aquilo que pode nos trazer esperança é a melhor opção, irmãos. E o que nos traz esperança? Nos traz esperança as promessas de Jesus para nós. As promessas que nós estudamos na Bíblia, ouvimos na igreja. São essas coisas, são essas promessas, são esses ensinamentos que nos momentos mais difíceis na nossa vida faz com que nós levantemos e sigamos em frente. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Um outro ponto que nós podemos tirar do Salmo 63 é que quando nós desabafamos em oração com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, nós alcançamos a dependência do amor de Deus. Observe comigo o versículo 3, o 4 e o 8. O 3, Davi vai dizer assim: olha, o teu amor é melhor do que a vida. Em outras versões bíblicas, vai dizer que a tua graça é melhor do que a vida. Quando desabafamos com Deus, aprendemos a depender da graça e do amor de Deus. Por isso que Davi vai falar no verso 4, eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. No verso 8 ele reafirma isso, ele vai dizer assim, a minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustenta. Meus irmãos, Davi estava perdendo tudo que tinha. O reino estava sendo tomado por seu filho Absalão. O povo já não confiava em Davi por conta do adultério e do assassinato que Davi cometeu. A família de Davi já estava arruinada pelo incesto e morte entre irmãos. A casa que ele tinha agora era apenas um deserto.
Mas é no momento da maior dificuldade de Davi que ele disse a Deus que não poderia perder a presença do Senhor. Davi ele vai dizer para o Senhor o seguinte: eu posso perder tudo, até a minha vida, mas eu não posso perder a tua presença. Ele reconheceu que o trono, ele reconheceu que a família, ele reconheceu que a casa, as riquezas, eram tudo frutos da graça de Deus. É por isso que ele declara no Salmo 3, no verso 3 do Salmo 63, o teu amor é melhor do que a vida. Para Davi, nesse pior momento da vida dele, o que era primordial para ele era a presença do Senhor, a presença do Deus eterno. E o que eu aprendo, o que você pode aprender com essa fala de Davi? Quando passamos por problemas que nos levam a limitações, aprendemos como somos dependentes de Deus e que sua graça é suficiente para as nossas fraquezas. E o apóstolo Paulo teve essa experiência sobre a graça quando ele disse em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, quando em um momento de diálogo com Deus, o Senhor responde o apóstolo Paulo com a seguinte frase: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus irmãos, Davi lá atrás tinha essa concepção que Paulo teve agora na segunda carta aos Coríntios. O que Paulo vivenciou, Davi vivenciou lá atrás. Davi sabia que a graça, a presença do nosso eterno Senhor, do nosso eterno Deus, tem que ser prioridade na nossa vida. Muitas vezes nós achamos autossuficientes demais. E por conta dessa autossuficiência é que muitas das vezes nós caímos em algumas incoerências e nos frustramos. Precisamos reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus. Nós precisamos reconhecer, meus irmãos, que sem Ele nada poderemos fazer, meus irmãos. Sem Ele nada poderemos fazer. É a presença dEle que tem que ser primordial para a nossa vida. E eu quero concluir aqui a nossa reflexão dizendo para você que as circunstâncias que cercavam Davi, ao invés de deixá-lo triste, abatido, elas davam inspirações, elas inspiravam Davi a orar a Deus. Durante todo o Salmo nós vamos ver Davi usando o cenário de dificuldade dele, um cenário de aflição, e Davi tira daquele pior cenário que ele está vivendo, ele tira uma adoração em louvor a Deus. Observe comigo algumas citações de Davi. Olha só. Davi, num momento de dificuldade, sendo perseguido, escondido em meio às rochas, ele vê uma corça sedenta em busca de água. E o que Davi faz? Ele fala assim no Salmo 142:1: como a corça suspira pelas águas, por ti anseia a minha alma. Quando Davi se abrigava numa caverna de pedra, ao invés dele ficar depressivo, ao invés dele ficar triste, Davi, no Salmos 18, verso 1, ele diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu abrigo. Davi, no momento que ele pastoreava ainda as ovelhas, com todo o cuidado com as suas ovelhas,
Ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, verso 1. No meio de uma tempestade de trovões, Davi ele levanta a sua voz e ora no Salmo 29, verso 13, dizendo: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. E agora, quando Davi está sentado no seu trono real, sendo reconhecido como o maior rei, no Salmo 44, verso 4, ele diz assim, olha só: ó Deus, tu és o meu rei. Meu irmão, eu quero dizer para você que independente do cenário que nós estamos vivendo, seja bom, seja ruim, nós devemos louvar e engrandecer o nosso eterno Deus. Eu digo isso, meus irmãos, porque são nos piores momentos da nossa vida que nós temos o privilégio de ver o nosso Deus cuidando de cada detalhe da nossa vida. Se nós pudéssemos aqui neste momento declarar, verbalizar os piores momentos que vocês já passaram na vida de vocês e hoje, quando vocês olham para trás, eu tenho a certeza que vocês falariam e fariam a mesma coisa que Davi está fazendo. Adorariam e louvariam ao Deus da glória. Porque são nesses momentos de maiores dificuldades da nossa vida é que nós vemos a mão do Senhor nos sustentando a todo tempo e a todo momento, irmãos. Isso é real na vida do cristão. Isso é tão real na vida do cristão que muitas das vezes gera uma confiança tão grande em nós, que nós vamos enfrentando as lutas. E quando a gente menos espera, nós já saímos dela e já estamos quase que enfrentando outra luta. Não é verdade? Essa confiança é gerada em nós, porque nós sabemos que nós servimos um Deus, que Ele está ao nosso lado em todos os momentos. E está ao nosso lado, irmãos, independente de nós mesmos. Independente de nós. Ele não está do nosso lado porque nós somos bons. Ele não está do nosso lado porque você faz coisas boas. Ele não está do nosso lado só porque nós agora estamos vivendo uma vida melhor. Não, não, não. Ele está do nosso lado porque nós temos uma promessa dele sobre a nossa vida. E por conta disso, ele não nos abandona. Em momento nenhum e em tempo algum. Muitas das vezes somos nós que o abandonamos. Porque o Pai, o nosso Deus eterno, Ele está sempre de braços abertos, esperando os seus filhos. Não é verdade? Todo o cenário que Davi vivenciava, escute isso, todo o cenário que Davi vivenciava era motivo de adoração e oração. Independente das lutas, independente das perseguições, a resposta de Davi era a mesma: oração e louvor ao Deus que ele servia. Amém? Eu quero te encorajar nesta noite. Eu sei que você tem um coração voltado ao reino, mas eu quero te encorajar a guardar essa mensagem no seu coração. E se porventura você vier enfrentar alguma situação difícil, você possa lembrar dessa reflexão que nós estamos aqui refletindo. E nos piores momentos, talvez hoje você não esteja enfrentando uma luta,
Talvez hoje você esteja com a sua vida totalmente em paz, tranquilidade, tudo acontecendo dentro dos conformes. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O inimigo da nossa vida, ele não descansa. O inimigo da nossa alma, ele não para, ele não tira férias. Ele está a todo tempo nos rodeando, na tentativa de frustrar a nossa fé. Então, se em algum momento você vier a vivenciar um momento difícil, lembra da nossa reflexão. Nesse momento difícil, você tira um tempo e começa a louvar e exaltar ao nosso Deus. Porque não resta dúvida para nós que Ele estará conosco em todo momento da nossa vida. Ele mesmo disse no Evangelho: estarei com vocês até os fins do tempo. Abra o seu coração para Deus. E se você já abriu, continue com ele aberto. Conte tudo para ele. Confia no Senhor como seu melhor amigo. Entregue a sua vida totalmente nas mãos poderosas desse Deus soberano. Tá bom? Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te guardar. Que Ele possa continuar te livrando. Que Ele possa continuar fazendo com que você prospere em um cenário aonde muitas das vezes pessoas têm fracassado. Isso mesmo, dona Basti. Orar e louvar na aflição. É o que nós devemos fazer. Que o nosso bom Deus continue derramando sobre nós a graça e a misericórdia dele sobre a nossa vida. Vamos orar, meus irmãos? Tem alguns pedidos aqui de oração. Vou ver se eu consigo pegar todos. E nós vamos orar. Você curva sua cabeça, fecha os seus olhos. Independente do que você está vivenciando agora, neste momento. Faça o que Davi nos ensinou e o que nós refletimos aqui. Louve e adore Ele, independente de qualquer circunstância. Vamos orar? Deus, eu quero orar por mim, pela minha família, pela minha casa. Eu quero orar pelos meus irmãos que estão aqui, as minhas irmãs que estão nessa sala de oração, cada família aqui representada. Primeiramente, nós queremos te louvar e engrandecer o teu nome, porque realmente nós reconhecemos que o Senhor é Deus e é eterno. E nós sabemos que a nossa vida está debaixo das tuas mãos poderosas. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos dá vitória. Do Senhor é o céu e a terra, e tudo que nele e nela há. Eu quero te pedir, Senhor, pela amiga da Tatiane, a Cris, que passou por um procedimento cirúrgico de aneurisma, que o Senhor agora, neste momento, esteja com ela, Senhor. E que ela possa cantar o hino da vitória. Quando ela restabelecer, ela possa fazer como Davi fez e nos ensinou. Ela possa te louvar e te adorar. Que os teus anjos estejam com ela agora, com a família dela. Guarda ela. Que todo esse procedimento seja para o bem, seja positivo. Que as mãos do médico, com certeza, foram usadas pelo Senhor. E que todo o procedimento possa trazer cura para a vida dela. Essa é a nossa oração. Nós também continuamos orando pelos nossos familiares. Aqueles que
os corações ainda se encontram adormecidos ou endurecidos e o Evangelho ainda não encontrou morada nesses corações. Pai, nós queremos te pedir em nome de Jesus, alcance a nossa família, alcance os nossos amigos, alcance os pais, as mães, os filhos, os primos, os tios, toda a parentela seja alcançada pelo poder do teu Evangelho, Jesus. Transforma os corações em corações abertos, corações flexíveis, para que a tua palavra entre dentro desses corações e transforme esses corações. É a nossa oração. Nós também queremos orar pela dona Eunice, mãe de um amigo da irmã Vasti. É uma idosa, ela está no CTI. Meu Deus, nós sabemos que o nosso olhar, muitas das vezes, é um olhar fraco, duvidoso e ofuscado. E nesse momento agora eu lembro daquilo que o Senhor falou com Samuel, no momento que Samuel foi ungir Davi como rei de Israel. Samuel, quando via os irmãos de Davi vindo, Samuel entendia que eram aqueles. Por conta da estatura, por conta da força, por conta da afeição. Mas o Senhor disse ao profeta Samuel: Samuel, eu não olho como você olha. Eu não vejo como o homem vê. Eu olho para dentro do homem. Pai, nós queremos te pedir agora, por favor, independentemente da idade da dona Eunice, se o Senhor tem ainda mais propósito para a vida dela aqui nessa terra, alcance ela com a cura e com os teus anjos, Pai. Traz ela de volta para o seio da tua família. Que a sua vontade seja feita ali, Senhor, porque a nossa, e com certeza dos familiares, é que ela retorne para a casa dela. Então, por favor, alcance ela aonde nós não podemos ir, aonde nossa voz não vai, aonde nós não podemos chegar. A nossa oração tem o poder de chegar até lá. Os teus anjos, Senhor, dá ordem aos teus anjos. Essa é a nossa oração, meu Deus. Pai, nós queremos continuar orando pela vida da Cristiane Martins, né, que fez o procedimento. Foi que a Tati falou. Nós queremos orar também. Deixa eu olhar outra aqui. Nós queremos orar pela Marília. Tá, Marília? Nós não esquecemos de você em momento nenhum. Deus alcance a Marília, como o Senhor tem alcançado. Que prazer para nós é quando o Senhor traz uma alma nova para a nossa igreja. Que prazer é para nós poder olhar para Marília e ver a Marília na nossa igreja firme, fazendo as estações de crescimento. Em todos os cultos a Marília está lá. Senhor, eu não sei o que a Marília precisa, mas o Senhor sabe. A tua palavra diz que o Senhor é o único que esquadria o coração do homem. A sua palavra ainda diz para nós que a tua palavra é como uma espada de 2 gumes, que é capaz de dividir juntas e medulas, osso e carne. Vai ao encontro da Marília. Continue com ela, dando força, dando confiança, aumentando a fé da Marília nesse Deus que é eterno, soberano, nesse Deus que tem guardado a Marília desde o ventre da mãe dela. E não nos resta dúvida que grandes são os propósitos do Senhor para a vida da Marília. Continue com ela,
e nos ajude a cuidar da Marília enquanto aqui nós estamos, orando e pedindo ao Senhor pelas tuas mãos poderosas sobre a vida da Marília. Deus, nós queremos também lhe pedir pela vida do Robson. Toma o Robson nas tuas mãos, Senhor. Toma a Ione nas tuas mãos. Toma a irmã Marli nas suas mãos, Senhor. Meu Deus, toma a irmã Marli nas suas mãos. A irmã Marli que tanto tem orado pela tua igreja. Meu Deus, a irmã Marli que tanto ora por mim, troca mensagem quase todos os dias comigo, Senhor. Que os teus anjos poderosos alcancem a irmã Marli. Guarde ela, Senhor, a todo tempo e a todo momento. Que a fé da irmã Marli seja aumentada. E que ela continue firme, Senhor. E confiante que o Senhor é o Deus que pode fazer milagre na nossa vida, como de fato tem feito todos os dias. Toma a nossa igreja nas tuas mãos. Toma as irmãs da SAF nas tuas mãos. Toma os jovens nas tuas mãos. Toma os nossos adolescentes nas tuas mãos. Toma o pastor Helder e sua família nas tuas mãos. O conselho da nossa igreja nas tuas mãos. Toma todos aqueles amigos, aqueles médicos que têm, de uma certa forma, doado o seu tempo ali no CESP. Alcance eles, Senhor, com a tua paz, com o teu amor e com a tua graça. Alcance as nossas células, tome as nossas células nas tuas mãos. Alcance os grupos de discipulados, Senhor, nas tuas mãos e continua nos dando estratégia para alcançarmos almas para o teu reino. Essa é a minha oração, Senhor. Se eu esqueci de mais alguém, que o Senhor possa ir ao encontro dessas pessoas. Envie os teus anjos aos hospitais, aos asilos, os teus anjos em cada casa, Senhor, que tem um cristão, crente, que confia no Senhor e que por muitas vezes esteja passando por situações difíceis, Senhor, envie os teus anjos desses lares, Senhor. Não deixa que a fé dessas pessoas sejam abaladas pelas lutas e pelas aflições, mas que elas possam fazer como Davi fez e como nós estamos fazendo aqui neste momento, louvando e adorando, independentemente das lutas e das aflições. Essa é a nossa oração. Nós oramos confiante no teu poder sobrenatural, num Deus que tem nos ajudado e nos ajudará até o final da nossa vida. Obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos no teu nome, Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês, tá bom? Uma boa noite. Que o Espírito Santo do Senhor fale melhor ao seu coração, tá bom? Que a sua família, a sua casa seja guardada por esse Deus que tudo pode fazer, tá? Eu conto com as orações dos irmãos, tá bom? Continue orando por mim, pela minha família, continue orando pelo meu ministério, tudo aquilo que o Senhor tem feito em mim e através de mim. E vamos seguindo firmes em direção ao céu, que é o nosso lar, que é a nossa casa, tá bom? Tchau, meus irmãos. Deus abençoe, tá? Um beijo para vocês. E domingo nós estamos juntos lá na igreja, em nome de Jesus. Tchau.